Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do CRER. Hoje a nossa palestra é a lição 38 do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Estou muito feliz de estarmos juntos aqui novamente para podermos discutir um assunto tão importante que é essa lição 38 que diz: se soubéssemos. Nessa lição, nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no subtítulo Bem-aventurados aos aflitos, encontramos as causas atuais das aflições. Neste tema, as causas atuais das aflições, nós estudamos que o homem, ele põe a se dizer: se no início da vida eu soubesse o que eu sei hoje, quantas falhas teria evitado? Nós escutamos muitas pessoas falando isso, né? Até mesmo nós, na nossa vida. Se eu soubesse que isso ia me acarretar tal situação, eu não teria feito. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria de uma forma diferente. Quantas vezes nós escutamos isso? E nós mesmos, dentro da nossa consciência, conosco mesmo, nós falamos isso. Quantas vezes nós já não vemos isso? Então, nós temos, por exemplo, nesse capítulo do Evangelho, o exemplo do trabalhador preguiçoso, que ele diz: perdi o meu dia, porque ele não fez o trabalho de forma correta, ele não fez o que ele teria que fazer. E o homem que olha para trás e vê que algumas situações lhe causaram muita dor e sofrimento, ele diz: perdi minha vida. Mas sempre há uma esperança. Porque, da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador preguiçoso poder aproveitar o dia que ele perdeu no anterior, da mesma forma também começa uma nova jornada, brilha uma nova jornada para o homem, uma nova vida após a noite do túmulo. E ele poderá tirar proveito de todas as experiências do passado e de suas boas resoluções para criar um futuro melhor. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos contra as leis de Deus, contra as leis que são imutáveis, tudo aquilo que nós vamos contra vai nos causar alguma perda e, consequentemente, muitas vezes, muito sofrimento. Então, nós temos a lei da causa e de efeito, que traz, na verdade, todo esse fundamento de quando nós vamos contra a lei. Eu não sei se vocês percebem isso na vida, no dia a dia, eu já percebi muito na minha vida. E que quando nós insistimos às vezes num caminho e aquele caminho está sofrido ou tortuoso, é porque aquele não é o nosso caminho. Aquele não é o caminho certo. Eu fiz engenharia química e eu me lembro muito de um professor meu da disciplina de petroquímica. Ele disse na primeira aula, e nós estávamos no final do curso, no último ano, e foi acho que a maior lição que eu tive no meu curso inteiro. Ele disse assim: um engenheiro que é um engenheiro, ele sabe perceber quando você não está no caminho certo. Tudo o que é certo é fácil, ele flui, a natureza flui. E eu levei isso para a vida. Tudo o que é fácil flui, tudo o que é correto, tudo que está de acordo com as leis divinas flui. Quando nós estamos contra as leis divinas, e mesmo muitas vezes, até pela nossa evolução espiritual, nós não sabemos que estamos contra as leis divinas, aquilo não flui. A vida se torna difícil, aquele momento se torna pesado, situações passam a ser situações desagradáveis. Então vamos observar, vamos aprender a observar que quando nós estamos no caminho certo, atendendo às leis, nós não vamos precisar voltar e dizer: se eu soubesse, eu não teria feito daquela forma. Então vamos dar exemplos. Por exemplo, o homicida, se ele conhecesse o tributo de dor que a vida vai lhe cobrar no reajuste do seu destino, em outras vidas, em outros momentos e muitas vezes até naquela vida que ele cometeu aquele homicídio,
ele preferiria não ter membros, que sejam os braços ou quais forem, para que ele não tivesse cometido aquele ato. Então, voltando sempre àquilo que Jesus falou, perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, tomamos atitudes que nós não sabemos que vai nos acarretar, não só a nós, mas a nossos entes queridos, a nossa evolução, a todos à nossa volta, situações de muita dor, de atraso espiritual. Então, o caluniador, né? Vamos num outro exemplo, se ele pudesse eliminar a sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, ele preferiria paralisar a sua voz, as cordas vocais, a fim de não entrar nessa situação e nessa vibração que vai lhe causar tanto prejuízo e tanta dor no futuro. E assim outros exemplos. O egoísta. Se o egoísta pudesse verificar a solidão infernal que o aguarda, ele nunca deixaria de ter atitudes fraternas e de cooperação. Porque, na verdade, como eu repito, a lei de causa e efeito, ela é precisa. Nós colhemos o que plantamos. Se plantarmos sorrisos, alegria, vamos colher. Se plantarmos amor, vamos colher. Se plantarmos discórdia, vamos colher. Se plantarmos a calúnia, vamos colher nessa ou em outra vida, em outro momento, porque não podemos esquecer que somos viajantes no tempo e no espaço e que, na verdade, nós não temos uma vida, mas inúmeras vidas. E nós vamos ter que fazer esse acerto de contas, seja agora ou no futuro. E assim conosco nas pequenas coisas da vida. Se nós não estudarmos, podemos levar um semestre inteiro, o estudante pode levar, mas uma hora ele vai se defrontar com as suas notas, com os seus comportamentos, com as suas faltas e, consequentemente, com o resultado que isso vai lhe acarretar naquele ano letivo, na sua vida, no seu curso profissional, no seu emprego. Nós não podemos fugir a esta situação, porque ela faz parte, ela é inerente às leis que regem a nossa vida e o universo. Outro exemplo interessante dessa lição é sobre o glutão, que se ele pudesse imaginar os desequilíbrios que ele coloca e encaminha para o próprio corpo, apressando inclusive a sua morte, com certeza ele procuraria ter uma vida mais saudável e escolher um caminho mais correto. Então, se soubéssemos, na verdade, são momentos de reflexão em que nós temos que analisar situações que, por algum motivo, pela nossa evolução espiritual, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de fé, nós deixamos de avaliar e acabamos incorrendo em situações que vão nos trazer dor, sofrimento, aqueles que estão conosco, a diminuir atrasar, na verdade, a nossa evolução espiritual e nos trazer prejuízos imensos para aquilo que nós desejamos, porque todos nós buscamos, desde quando nós chegamos aqui na Terra, a felicidade. Cada um à sua moda busca sempre a felicidade e está implícita nessa felicidade o encontro da paz. E como ter paz e como ter felicidade se nós estivermos no caminho contrário das leis de amor, das leis do universo, estivermos exatamente trabalhando o contrário disso. Então vamos procurar estudar, procurar ter a humildade de reconhecer que não conhecemos tudo, procurar estar realmente em busca de uma evolução para que possamos não ter que lá na frente falar, se eu soubesse, porque com certeza na hora que nós falarmos, se eu soubesse, é porque realmente não era o caminho certo. Como disse meu professor lá atrás, você não está indo de acordo com os trâmites naturais, os trâmites da natureza. E tudo aquilo que vai contra a natureza, contra as leis divinas, só pode trazer e acarretar prejuízos. Portanto, tudo que nós fizermos contra as leis divinas, que são tão claras e tão importantes que procuremos conhecê-las, nós nos afastamos do caminho certo, daquele caminho que vai nos levar para a felicidade que tanto buscamos, para a paz que tanto buscamos, para a evolução espiritual que tanto buscamos.
buscamos. Então vamos pensar nisso para que possamos ter, de alguma forma, uma consciência maior daquilo que nós precisamos. Jesus dizia: conhece-te a ti mesmo, que o autoconhecimento é extremamente importante, porque se todos nós buscarmos nos autoconhecer, nós vamos achar os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. Vamos achar os momentos de glória nossos e de fraquezas nossos, os momentos fortes, os pontos fortes e os pontos mais vulneráveis. O autoconhecimento nos ajuda a nos afastar de alguma forma de nós mesmos e olharmos para nós, deixando o ego de lado e procurando olhar e verificar aonde nós podemos melhorar para, com certeza, lá na frente, não termos que estar como os momentos que estudamos desta lição, se soubéssemos. E gostaria muito de trazer para vocês, que eu gosto sempre de trazer uma palavra de ânimo dentro desse nosso bate-papo de hoje, trazer uma palavra de encorajamento, de ânimo. Então eu trouxe aqui o que eu gostaria de ler para que nós possamos refletir. Vamos então dizer: tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. Vamos então caminhar com muita esperança, com muita fé, com muito amor, com muita alegria. Vamos olhar o nosso dia com muita, muita alegria. Vamos trazer bastante otimismo para a nossa vida. Se o dia está bonito, se nós temos um sol lindo, é mais fácil, porque nós gostamos de olhar para o sol, somos seres ensolarados. O ser terrestre, ele gosta do sol. Nós acordamos, olhamos o dia, ficamos tão felizes com o que encontramos, não é assim? Mas se o dia estiver chuvoso, ele tem a sua graça também. Ele é importante, a água é muito importante no ciclo da vida. E ele também é gostoso, porque nós escutamos o barulhinho da chuva, nós escutamos batendo nas folhas, nas árvores, nós podemos encontrar a paz. É aquele momento mais introspectivo, de reflexão, mas tão gostoso também. Então vamos olhar a vida dessa forma, seja com o sol ou sem o sol, seja com tudo o que precisamos ou não, seja com o sim da vida que nós queremos ou com o não que a vida também nos dá. Seja da forma que for, vamos fazer hoje um dia diferente, vamos fazer hoje um dia melhor do que o ontem e vamos fazer um amanhã o melhor do que o hoje. E de degrau em degrau, devagarzinho, vamos cada dia nos soltando mais, nos tornamos pessoas mais positivas, mais abertas para interagir, mais prontas para o sorriso, mais prontas para uma caridade, mais prontas para ter uma vida melhor. E vamos com certeza absorver essa lição número 38, tão importante, que vem nos dizer que nós podemos sim fazer diferente agora, já. O passado está no passado, mas o hoje e o amanhã depende só de nós. E vamos fazê-lo da melhor maneira possível, carregando um lindo sorriso, ficando muito feliz de estarmos juntos e tendo a certeza absoluta de que somos capazes sim de estar sempre procurando o bem e ajudando aqueles que batem a nossa porta e entram na nossa vida. Tenham um ótimo dia do fundo do meu coração. Sejam sempre muito, muito, muito felizes. Que assim seja.